A gente já falou com o Paulinho sobre as eleições, ele que foi prefeito reeleito no município de Bombinhas, e a gente vai fazer mais um apanhado geral sobre o município de Tijucas em relação às eleições 2020. Lucas, muito boa tarde para você. Vamos falar das votações bairro a bairro, hein, cara? Muita surpresa. Boa tarde, Júnior. Boa tarde você que acompanha o Jornal VIP desta quarta-feira. O cenário político ainda bastante agitado aqui na nossa região, principalmente agora que o TSE divulgou o resultado por bairros dos municípios, e aqui em Tijucas esse assunto vem chamando bastante atenção. Nós trouxemos aqui os números, Júnior, os bairros chaves, onde a vitória do professor Eloy praticamente garantiu aí essa vitória com uma grande diferença sobre os outros candidatos. A gente já começa conferindo a votação lá no bairro Areias. A gente já viu uma diferença bastante grande aí entre o professor Eloy e o segundo colocado, o Thiago Peixoto dos Anjos, e também da vereadora e candidata do MDB, a Fernanda Mello. A gente já viu uma diferença bastante grande aí, de pelo menos 500 votos entre esses candidatos, lá no bairro Areias. Professor Eloy, só uma pergunta. O professor Eloy ganhou em todas as urnas? Ganhou em todos os bairros, o professor Eloy, e tivemos apenas alguma mudança em relação ao segundo lugar e também ao último. E em dois bairros, o Neida Tijussati ficou em quarto e o Adalto Gomes em último, e em uma urna, aliás, em um bairro, a Fernanda Mello ficou à frente do Thiago Peixoto, no bairro Morretes. Surpresa, talvez, o Adalto ter ficado atrás? Surpresa, surpreende bastante, né? Apesar de ter sido uma baixa diferença e ter sido poucos casos, mas realmente surpreende o Ney ter passado aí o candidato Adalto Gomes. Bom, vamos lá, bairro Areias então. 771 votos para o professor Eloy, 252 para o Thiago, 219. Né, quase na mesma casa aqui, mas também... 519 votos de diferença do professor Eloy. E a gente vai ver ao longo desses números, Júnior, como foi construída essa diferença, né? Uma diferença de 7.913 votos. A gente vai ver pelo menos aí uma diferença de 5.000 votos nesses bairros chaves. Bairro, então. Já no município do centro, né? O maior cenário eleitoral ali de Tijucas, onde fica o Colégio Talvez essa Souza. foi a maior diferença? Essa foi uma das maiores diferenças, sim. Temos aí 1.211 votos. De diferença para o segundo lugar. Que é a segunda maior diferença. Então a gente já vê como foi a vitória muito grande aí do professor Eloy, porque essa com 1.211 votos de diferença do segundo colocado, é apenas a segunda maior vitória registrada pelo candidato do PSD reeleito, professor Eloy. Bom, 1946 contra 735, 630 para Fernanda, 122 para o Adalto e 69 para o Ney da Tijussati. Vamos para mais um bairro? Joaia. Vamos lá para o bairro Joaia também, uma diferença bastante grande, hein? É uma diferença aí de 746 votos entre o professor Eloy e também o Thiago Peixoto, que fez 398, e a candidata Fernanda Mello fez 268. Nesse caso, para segundo e terceiro, uma diferença também considerável. O Thiago conquistou 398 e a Fernanda 168. 130 votos aí de diferença do segundo para o terceiro colocado e 746 do professor Eloy para o Thiago Peixoto. Mais um bairro, e agora, Júnior, talvez esse é o que mais chama a atenção, o bairro da Praça. Essa foi a maior diferença? Essa foi a maior diferença, foram 1.646 votos entre o vencedor e o segundo colocado. O bairro da Praça, que é o reduto da Fernanda, e o reduto do professor Eloy. O bairro da Praça, para quem é do município de Tijucas, sabe que ele é tradicionalmente... Decisivo e por muito tempo foi o reduto periquito, digamos assim, do MDB. A gente não diz da Fernanda, né? Reduto periquito, que é do MDB. Que por muitos anos o bairro sempre foi decisivo para a vitória MDBista, e dessa vez uma derrota muito grande, 2.626 votos. Lembrando que o professor Eloy já havia vencido lá na última eleição, em 2016, mas com uma diferença muito menor do que essa, 2.626 votos, a diferença de 1.646 do vencedor para o segundo lugar, realmente uma diferença muito grande registrada lá no bairro Praça, que é realmente muito decisivo nas eleições. Bom, só formalizando então os números... 2 volta na Praça, isso, 2.626 para o professor Eloy, 978 para o Thiago, 745 para a Fernanda, uma votação muito baixa realmente, Adalto Gomes apenas 82 e Ney da Tijussati 63 votos. Vamos lá, próximo bairro, Universitário. Universitário também uma diferença bastante grande. A diferença aí de 1.012 votos, também registrada pela vitoriosa aí do professor Eloy. 1.643 votos ele conquistou neste bairro. E aí, em segundo lugar, Thiago Peixoto com 631, totalizando essa diferença de 1.012 votos. Fernanda Mello por lá registrou apenas 421 votos. E a gente pode ver que a diferença entre o Thiago, segundo lugar, e a Fernanda em terceiro ficou sempre na casa dos 200 votos, né? Essa foi a média, tanto que a vitória do
Thiago Peixoto sobre a Fernanda Mello, ali no segundo lugar, foi com pouco mais de 1.000 votos, né? Então, foi mais ou menos essa média tirada nos 15 bairros do município. Vamos lá. Adalto Gomes, 92. Volta aqui. E Neida Tijussati, 64. Vamos para o próximo, então. Esse é o último bairro aqui, considerado chave aqui no município, 1.515 votos contra 533, quase 1.000 votos, exatamente 982 votos de diferença. E somente nesses bairros que a gente viu por aqui, a diferença foi de mais de 5.000 votos, foi de 6.116 votos. Só nesses principais bairros. Só nesses principais bairros que são chave. São os principais campos eleitorais de Tijucas. Exatamente. Lembrando que a diferença foi de 7.913. E somente nesses bairros, 606 Bom, mil. 15 de novembro, 1.515 para o professor Eloy, Tiago Peixoto, 533, Fernanda Mello, 367, Adalto Gomes, 66 votos e o Neida Tijussati, 61 votos no bairro 15 de novembro. Tem mais alguma informação relevante? Bom, nós temos aqui, Júnior, para fechar aí essas informações, a menor diferença registrada aqui no município de Tijucas, lá no bairro da Santa Luzia. 78 votos separaram o vencedor, o professor Eloy, do segundo colocado, Thiago Peixoto dos Anjos, que também conseguiu uma margem boa aí da candidata Mais Fernanda do que Mello. o dobro entre segundo e terceiro colocado e disputa, de certa forma, acirrada entre primeiro e segundo. Mas, de qualquer forma, ainda chama atenção. São 78 votos num bairro aí com poucos eleitores e mostra claramente por que o professor Eloy conseguiu uma diferença tão grande, né? No bairro que, vamos dizer, a menor vitória dele foi de 78 votos de diferença, e considerando um bairro aí menor, que é Santa Luzia, então realmente uma grande vitória. Cerca de 70% de diferença do segundo colocado. Certamente, uma vitória muito grande aí do professor Eloy, com os números praticamente aí fechados, agora definidos, né? Para trazer realmente, é importante saber onde cada candidato venceu melhor, fez mais votos, até para uma próxima eleição, né? Sabe qual bairro aí precisa ser o seu foco. E esses números do professor Eloy foi excelente. Bom, claro que a gente só trouxe alguns bairros, né, gente? No site depois você vai acompanhar essa matéria na íntegra e também todos os bairros ali, votação bairro a bairro, para que você fique ciente de tudo que aconteceu no município de Tijucas para a eleição de prefeito.